tudo bem com você? Eu espero que sim. E espero também que você esteja gostando do conteúdo que eu venho postando e dividindo esse conhecimento com vocês. Tenho falado bastante sobre os alimentos termogênicos, sobre o quão importante é o funcionamento da mitocôndria no processo de emagrecimento. Fiz um vídeo inclusive explicando sobre a mitocôndria, como estimular essa organela no nosso corpo, que é a nossa usina de combustão, ela que queima gordura. Então, quanto mais mitocôndria ativa, melhor é para o nosso processo de emagrecimento. Eu também fiz um vídeo falando sobre a pimenta vermelha e como essa pimenta vermelha pode te ajudar nesse processo de emagrecimento e estimular essa mitocôndria a queimar gordura, como essa organela dentro da nossa célula é tão importante para queimar gordura e gerar energia. E aí eu falei muito sobre a diferença do tipo de tecido, do tecido marrom e do tecido branco. E muitas pessoas vieram me procurar perguntando o que é tecido branco, o que é tecido marrom, não entendi essa diferença. Então eu hoje vim gravar um vídeo para vocês, especialmente explicando essa diferença do tecido adiposo. A gente tem 3 tipos de tecido adiposo: o tecido adiposo branco, o tecido adiposo bege, que é um tecido intermediário, e o tecido adiposo marrom. Geralmente, a gente tem na nossa célula de gordura uma mitocôndria, então uma usina de combustão por cada célula de gordura. E por conta disso, o nosso tecido fica da coloração branca. É um tecido que ele não é tão ativo metabolicamente, ele não queima tanta gordura. Mas a gente pode estimular esse tecido a queimar mais gordura através da alimentação e da atividade física. E é isso que eu venho contar para vocês. Quando a mitocôndria, ela tem uma coloração marrom. Então, quando a gente tem mais de uma mitocôndria ou diversas mitocôndrias dentro da nossa célula de gordura, a gente muda a cor do nosso tecido de gordura, nossa gordura corporal, que é o nosso tecido adiposo. Esse tecido de gordura que a gente tem, ele fica marrom, por conta de ter mais mitocôndrias dentro de cada célula dentro do tecido de gordura. E isso faz com que você queime essa gordura e gere energia muito mais rapidamente. Que foi isso que eu comentei no vídeo da pimenta, que os ursos polares têm muito tecido adiposo marrom, por isso que eles queimam muito rapidamente, depois que saem do período de frio que hibernaram, essa gordura que eles acumularam como proteção térmica. Quando a gente é criança, a gente tem tecido adiposo marrom. Mas como quando a gente vai crescendo e envelhecendo, a gente não consegue mais produzir o tecido adiposo marrom. E a gente tem maior quantidade do tecido adiposo branco. E isso faz com que o nosso metabolismo, fique lá embaixo, que a gente tenha mais dificuldade de perder gordura. Mas a gente tem sim como estimular e otimizar esse metabolismo. Não produzir o tecido adiposo marrom, infelizmente, que a gente só encontra nas crianças, mas a gente pode produzir o tecido adiposo intermediário, que é o tecido adiposo bege. E ele recebe essa coloração de bege porque ele tem um número maior de mitocôndrias. Então, ele não vai ter só uma mitocôndria por célula. Talvez não tenha tantas mitocôndrias igual o tecido adiposo marrom, mas ele pode ter mais mitocôndrias por célula e é o famoso metabolismo otimizado. Então você tem um metabolismo mais ativo, você é aquela pessoa que consegue emagrecer com mais facilidade, você é aquela pessoa que consegue acumular menos gordura, e quando você emagrece é importante porque você evita o reganho desse peso. Então estimular as nossas mitocôndrias é muito importante. E o mais importante, o mais interessante é que existem alguns alimentos que fazem isso mesmo, que estimulam o nosso número de mitocôndrias, estimulam a ter mais mitocôndrias, mais do que uma mitocôndria no tecido adiposo, e esse tecido adiposo recebe a coloração bege, porque como eu falei, a mitocôndria é marrom, então ela colore, vamos dizer assim, esse tecido. O metabolismo fica muito mais acelerado e fica mais fácil você manter o peso depois que perdeu e perder peso também. Então, é muito importante consumir e introduzir esses alimentos que estimulam a nossa biogênese mitocondrial, que estimulam aumentar o número de mitocôndrias no nosso organismo. Eu já fiz um post falando exatamente quais são os alimentos que estimulam a biogênese mitocondrial.
mas se você não viu, não tem problema, porque eu vou repetir eles aqui para você tomar nota e introduzir na sua alimentação no dia a dia, combinado? O ômega 3, presente em peixes de água profundas, como por exemplo a sardinha campeã em ômega 3. Mas a gente também tem ômega 3 na pescada branca, na cavala, na anchova, no arenque, no atum e no salmão selvagem, que infelizmente aqui no Brasil a gente tem bastante dificuldade de encontrar. O ômega 3, ele estimula a biogênese mitocondrial, ele estimula o aumento do número de mitocôndrias, mantendo o nosso metabolismo mais ativo, aumentando a possibilidade de formação desse tecido bege, o que é muito importante. Outro alimento muito importante para a biogênese mitocondrial é a Camellia sinensis. A Camellia sinensis é a erva que produz o chá branco, o chá verde e o chá preto. E ela é importante porque ela estimula essa biogênese mitocondrial. Então, o consumo desses chás, além de serem termogênicos, de aumentarem nosso metabolismo, eles também estimulam o aumento do número de mitocôndrias, favorecendo com que a gente tenha esse metabolismo mais ativado, o que é muito interessante para o processo de emagrecimento. Outro alimento que também estimula a biogênese mitocondrial, na verdade é mais de um alimento, são alimentos, são as pimentas vermelhas, os pimentões e a páprica, tanto picante quanto não picante. Esses alimentos têm uma substância que é a capsaicina, que tem um estímulo de termogênese, de estimular o nosso metabolismo, mas também estimulam a mitocôndria, aumentando esse número de mitocôndrias, estimulam a biogênese mitocondrial. Então, introduzir esses alimentos no dia a dia é fundamental para manter esse metabolismo lá em cima, mais ativo. Combinado? O açafrão da terra também tem um estímulo de biogênese mitocondrial, sendo super importante nesse processo também de emagrecimento. Tem post também falando de como otimizar a disponibilidade da curcumina presente nesse açafrão, que é essa substância que estimula a biogênese mitocondrial, para você ter uma melhor absorção e assimilação desse fitoquímico no seu organismo e poder ter os benefícios desse fitoquímico. Outros alimentos que estimulam também a biogênese mitocondrial são as frutas vermelhas e roxas, como por exemplo a amora, que tá super na época. Eu ando aqui na minha rua, da minha casa, por exemplo, tem 2 pés de amora no caminho, por exemplo, no quarteirão da minha casa. E dá pra pegar o pé de amora, dá pra comer a amora no pé. Mas além disso, a gente também pode encontrar no mirtilo, a gente pode encontrar no morango, que a gente também tá em época, de preferência o morango orgânico, porque a gente sabe que é utilizado muito agrotóxico no cultivo do morango. A gente pode encontrar na framboesa, na uva, no suco de uva e no cacau. Então, um chocolate rico em cacau pode estimular o seu metabolismo também. Espero que você tenha gostado de todas essas informações, que consiga introduzir esses alimentos que vão estimular o seu metabolismo, aumentando o número de mitocôndrias e favorecendo que você tenha um tecido adiposo mais bege. Com isso, ele vai ter um tecido adiposo mais metabólico, um tecido adiposo que queima mais gordura facilmente e mantém o seu metabolismo ativo. Que isso é muito importante para o processo de emagrecimento e, como eu falei já anteriormente, principalmente para evitar o reganho do peso, que é muito comum. A gente se vê por aí, até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!